Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. 10 anos depois de terem sido obrigados a fugir de uma multidão em fúria que atacava a comunidade cristã em Orissa, na Índia, dois irmãos regressaram agora a casa, a esse lugar que esteve a ferro e fogo. Vieram em paz. 10 anos depois, ele é padre franciscano e ela ingressou numa ordem religiosa. Vieram falar de reconciliação. Esta é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O primeiro tema vai levar-nos até ao Iraque e à tão desejada visita a este país pelo Santo Padre. Mas antes de avançarmos, apenas uma nota, um dado que foi divulgado esta semana. O fosso entre os muito ricos e o resto do mundo nunca foi tão grande como hoje em dia. Isto significa que os 26 multimilionários mais ricos do planeta têm tanto dinheiro como 3,8 mil milhões de pessoas, ou seja, sensivelmente metade da população do mundo. É um número que traduz uma desigualdade que nos deve fazer pensar. Bom, depois desta nota estatística, vamos então à desejada visita do Papa Francisco ao Iraque. Uma viagem que está comprometida por causa da ameaça ainda presente do terrorismo. Quem o disse, Catarina, foi o cardeal Piero Parolin. Exatamente, Paulo. De facto, o cardeal Parolin esteve recentemente no Iraque e no regresso, e em declarações ao canal católico italiano TV 2000, ele disse que, de facto, ficou com a convicção de que não estão reunidas atualmente as condições para que o Santo Padre possa fazer uma visita a este país em segurança. No entanto, o secretário de Estado do Vaticano sublinhou que existe, apesar disso, uma enorme vontade para que o Papa visite mesmo o Iraque logo que essa viagem se possa realizar. E quanto à viagem que o cardeal Parolin fez ao Iraque, podemos dizer de alguma maneira que houve duas grandes impressões que ele trouxe desta viagem. Foi, por um lado, a enorme destruição do país e, por outro lado, Catarina, a enorme fé do povo iraquiano. Podemos dizer isso, Paulo, e de facto o cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano e que esteve então recentemente no Iraque, em representação do Santo Padre nas festividades de Natal, ficou de facto muito impressionado com o grau de destruição do país e de algumas cidades, por exemplo, Mossul, é um dos exemplos que ele cita. Mas também ficou impressionado de facto pela coragem dos cristãos, pela forma como têm assumido e continuam a assumir a sua fé, apesar de todas as dificuldades, apesar de viverem num contexto tão adverso. E ele ficou também muito impressionado porque as igrejas estavam sempre cheias de fiéis, não só de homens e mulheres, mas também de crianças e de jovens. Após o regresso ao Iraque, o cardeal Piero Parolin concedeu uma entrevista aos nossos colegas italianos da Rádio Vaticano, em que se refere à forma como ficou impressionado com a fé deste povo que tanto tem sofrido nos últimos anos. Uma viagem que lhe deixou tantas imagens fortes e tocantes. Há alguma em particular que mais o tenha tocado, que melhor sintetiza esta sua visita? As imagens foram tantas, porque cada encontro está bem presente, gravado na minha memória. Certamente, a destruição de Mossul foi realmente algo que me impressionou profundamente. Ver as igrejas, mas também as casas, os prédios, a parte inteira da cidade que mais sofreu pelos acontecimentos bélicos. Outra coisa que me impressionou muito foram essas igrejas, tanto as caldeias quanto as sírio-católicas, cheias de gente, cheias de homens, de mulheres, de crianças e de jovens. Todos cantavam e rezavam. Sentia-me levado pela sua maneira de rezar. A sua visita, obviamente, reacendeu as esperanças de uma visita do Papa Francisco ao Iraque. O que lhe disseram a este respeito as pessoas que se encontraram consigo? As pessoas ficaram muito contentes pela minha presença. Sentiram também na presença do secretário de Estado a presença do Papa, porque eu fui lá em nome do Papa, para levar a proximidade do Papa. Mas todos, a uma só voz, esperam que ele possa visitar o Iraque em breve e confortá-los pessoalmente. E a essa esperança dos cristãos iraquianos também eu me uno, que sejam criadas as condições, naturalmente, para que o Santo Padre possa ir ao Iraque e possa compartilhar momentos de oração e de encontro com os nossos irmãos. Certamente seria um grande encorajamento para eles, nas dificuldades que ainda devem enfrentar.
Do Iraque regressamos a Moçambique, país para onde temos andado por aqui nos últimos programas por causa da onda de violência que tem atingido aldeias no norte do país, na província de Cabo Delgado. A notícia agora é que nas últimas semanas mais de 1000 pessoas abandonaram as suas casas por causa de receio de novos ataques armados. E as autoridades dizem que essas pessoas estão agora numa situação, Catarina, muito difícil. Sim, Paulo, de facto mesmo muito difícil, porque portanto, a maior parte destas pessoas têm sido acolhidas em casas de amigos, de familiares, e encontram-se de facto agora numa situação de extrema vulnerabilidade e que necessitam de tudo, especialmente comida e roupa. É também preciso não esquecer, Paulo, que esta região, portanto no norte de Moçambique, é uma zona muito pobre e que as próprias autoridades moçambicanas também não têm capacidade para dar auxílio às populações. O ataque mais recente ocorreu no domingo, dia 6 de janeiro, e o alvo foi uma carrinha de transporte de passageiros que se deslocava de Palma para Bepundanhar. Segundo as agências de notícias, 7 passageiros foram mortos, tendo o condutor do veículo sido decapitado. Esta região tem sido alvo de diversos ataques extremamente violentos desde outubro de 2017, havendo já mais de 100 de mortos a lamentar. E a igreja local, a Diocese de Pemba, está muito atenta a todo este sofrimento e tem em mãos até um projeto ambicioso: recuperar um pequeno centro de saúde, uma escola e a igreja de Santa Maria, fundadas há quase um século por um punhado de missionários oriundos do Malawi. É uma necessidade e um sonho que, para serem concretizados, precisam de ajuda, da sua ajuda também. A palavra agora ao Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa. Nós estamos localizados, a nossa Diocese de Pemba, no norte de Moçambique, próximo da Tanzânia. Então nós estamos no extremo norte, que faz fronteira com a Tanzânia. A igreja de Santa Maria em Namuno, que lá é conhecida como Missão Santa Maria, é a primeira missão da Diocese de Pemba. Foi lá que no ano 1922, portanto há quase 100 anos, chegaram os missionários monfortinos vindos do Malawi. Uma particularidade que eles fizeram o caminho de bicicleta e decidiram que quando terminasse a bicicleta, os pneus, eles parariam e fundariam uma missão. Depois decidiram ainda caminhar e combinaram, quando terminar as sandálias, ali eles vão parar. E foi lá em Namuno, a primeira missão dos monfortinos. Eles fizeram ali uma igreja muito grande. Quando eles chegaram, eram missionários muito trabalhadores. Eles construíram ali as telhas, construíram tijolos. Tudo que está ali foi feito com as mãos deles e com a população local. Fizeram uma igreja muito grande. Essa igreja, com o tempo, na guerra, foi tomada pelo governo. Todas as igrejas foram tomadas, então as igrejas e as dependências da igreja viraram quartel, viraram outras coisas. E quando nos devolveram, nos entregaram no processo de paz, devolveram ruínas. Então essa igreja de Namunos é a maior da diocese, mas estava uma ruína. Nós pedimos apoio para organizações, para a ACN inclusive, que está a nos apoiar. Nós estamos então a reformar essa igreja porque é um marco histórico e ali tem uma comunidade muito grande de cristãos que rezam. Então foi esse o objetivo de reformar essa igreja de Santa Maria em Namuno. Uma paróquia, ela pode ter lá, e tem 80 comunidades, 100, 120, 150 comunidades. Então os cristãos, por exemplo, sobretudo a liderança da nossa igreja, tem que andar muitos quilômetros para ir num encontro, numa formação. Quando a gente fala de muitos quilômetros, não são 5, 6, não, são 20, 40, 50 quilômetros. As esperanças da comunidade são muitas. Junto com a restauração da igreja, a comunidade também está sendo restaurada, porque com esse sentimento de ter a nossa igreja recuperada, de ter a nossa igreja bonita, porque ela estava muito feia, abandonada, uma população muito pobre, camponesa. Então a comunidade também está sendo restaurada. Então, as pessoas que estão em casa, que são impossibilitadas de sair,
ou por doença, ou porque tem família, ou porque tem filhos, podem ajudar as missões rezando, mas também contribuindo com os missionários que estão lá nos campos de trabalho missionário. Quando se ajuda a missão, quando as ofertas, o dinheiro chegam aos missionários, com toda certeza, dentro da nossa igreja, são destinados para ajuda aos mais pobres. Então nós agradecemos de coração todas aquelas pessoas que ajudam de uma maneira ou de outra. Todos nós somos missionários. Quem participa da missão ajudando, colaborando, rezando, é missionário tanto quanto nós que estamos lá à frente nas missões além das fronteiras. Vamos continuar por África. Vamos agora até ao Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo, que infelizmente desde 2013 não conhece outra realidade que não seja a da guerra e da violência extrema. E por causa disso, por causa da guerra, apenas 5% dos jovens frequentam a escola e somente 1/3 da população tem um mínimo de escolarização. A maioria dos sul-sudaneses não sabem sequer ler nem escrever. E os irmãos das escolas cristãs laçalistas abriram no ano passado uma escola para o ensino médio, que corresponde aqui aos primeiros anos do ensino secundário, para 26 estudantes e tentam agora obter os fundos necessários para construírem uma nova escola. O Vatican News tem esta história. For the past 5 years in South Sudan, it has been very difficult with a lot of conflict and fighting in the country. Many people are starving, many people have been killed. But there have been good things going on. In South Sudan, the great need is for education. So we see ourselves there as helping to bring long-term peace to the country. So that's why our brothers have gone there. It's our newest school throughout the world, and we've appealed worldwide for support to help get this school providing education for the boys in the area as well as the girls. Vamos agora até ao Laos, um país que raramente faz parte desta viagem ao mundo pela Igreja que sorte que fazemos aqui consigo todas as semanas. Mas falamos do Laos, os sinais não são mesmo nada positivos. Pelo menos 7 cristãos foram detidos por motivos religiosos logo após as celebrações de Natal. Foram presos, Catarina, no dia 29 de dezembro. Porquê? Bom, Paulo, de facto eles foram detidos, não é, no dia 29 de dezembro, na igreja de Nakanong, é uma aldeia situada na província de Savannaq, e segundo a ONG Human Rights Watch for Laos Religious Freedom, portanto, os agentes da autoridade invadiram este templo e prenderam 3 líderes da igreja cristã evangélica local, sob a acusação de que teriam organizado um serviço litúrgico sem a devida autorização, não é? Depois, mais tarde, os agentes de polícia terão regressado novamente a esta igreja e fizeram a detenção de outros 4 cristãos, tendo cortado na altura o fornecimento de energia elétrica, destruíram, portanto, o sistema de som e apreenderam também, pelo menos, 3 telemóveis. A referida ONG pede agora ao Governo que cumpra a Constituição do país, onde está, aliás, consagrado o direito à liberdade religiosa e exige a libertação imediata dos 7 cristãos. E o que é que diz, Catarina, o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado pela Fundação AES sobre o Laos? Bom, Paulo, no sumário executivo do relatório, que é um resumo do que mais importante em todo o documento, o Laos aparece classificado como um país em que a situação está relativamente inalterada. Ou seja, no período em análise, que é de junho de 2016 a junho de 2018, não houve uma alteração significativa de episódios relativos à questão desta liberdade religiosa face
ao anterior relatório, portanto ao último período analisado, que corresponde entre 2014 a 2016. Ainda assim, Paulo, neste sumário executivo, a Fundação AIS indica que no Laos o governo continua a interferir nas atividades religiosas, criando dificuldades, sobretudo aos grupos não registados e, em particular, aos protestantes. Portanto, neste relatório ainda é enfatizado o facto de as conversões religiosas poderem ter consequências especialmente problemáticas para em algumas das regiões do país. Vamos agora até um dos países mais pobres do mundo. Na verdade, é mesmo o país mais pobre do mundo fora do continente africano. Estou a falar no Haiti. Depois de ter sido atingido em 2010 pelo pior terremoto em 2 séculos, o país continua com um alarmante nível de pobreza. Fez agora, no passado dia 12 de janeiro, 9 anos, que o Haiti viveu um dia de tragédia. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida em consequência deste abalo de terra que devastou a capital, Port-au-Prince. Mais de 3 milhões de haitianos foram, de alguma forma, afetados pelo terremoto. Na altura, os telejornais, os noticiários das rádios, abriram todos com esta tragédia e durante dias, semanas, o mundo foi acompanhando os trabalhos de socorro, os pedidos de ajuda, a solidariedade internacional. Naqueles dias, o mundo seguiu a par e passo, com o coração nas mãos, a tragédia do Haiti. Quase uma década depois do terremoto, Catarina, como é que está o Haiti? Bom, Paulo, infelizmente está praticamente na mesma, não é? Portanto, continuam a ser visíveis os sinais de destruição, o nível de pobreza aumentou de uma forma galopante, o desemprego também aumentou muito e assiste-se, no fundo, assiste-se ao colapso do próprio país, em que começa, por exemplo, pelo falhanço do próprio sistema de saúde, em que as autoridades não têm capacidade para assistir às populações mais fragilizadas. Portanto, e importa também não esquecer, Paulo, que a situação ainda se tornou mais trágica no Haiti depois da passagem do furacão Matthew em outubro de 2016. Quando se deu o terremoto, praticamente todas as principais instituições de solidariedade do mundo mobilizaram-se para o Haiti. Agora, os haitianos estão sozinhos, como que deixados à sua sorte e com o país ainda quase todo por reconstruir, quase todo por recuperar. A Igreja tem sido das pouquíssimas instituições que não abandonou o Haiti. E a Fundação AIS continua mobilizada e a mobilizar a solidariedade de todos para com este país. Sim, Paulo, e em muitos lugares, de facto, nas aldeias mais remotas, nas montanhas do Haiti, é apenas a Igreja Católica que se mantém ao lado das populações mais frágeis. Estamos a fazer uma espécie de radiografia do Haiti, país profundamente empobrecido, e a destacar a ajuda que a Igreja tem oferecido. A Fundação AIS, já o dissemos aqui, está muito empenhada no apoio ao Haiti. Mas em que áreas é que essa ajuda se está a dar? É na saúde, na formação profissional? Em que áreas? Bom, Paulo, é em tudo isso que mencionou, mas também, e é essencialmente, uma fortíssima aposta na formação de sacerdotes. Portanto, um colega nosso, que é o responsável pelos projetos da Fundação AIS no continente americano, o Marco Mencaglia, ele esteve no Haiti recentemente e veio muito entusiasmado desta sua viagem e com esta aposta da AIS, de facto, na formação de padres. E porquê, Catarina? Bom, porque a nossa ajuda, a ajuda da Fundação AIS, tornou-se decisiva para aquilo que o nosso colega Marco considera como uma das poucas riquezas que o país tem, que são de facto as vocações para o sacerdócio, as vocações para a vida consagrada. E Paulo, de facto, o Haiti não tem petróleo, não tem ouro, não tem diamantes, é de facto um país muito pobre, mas tem de facto esta riqueza enorme que está escondida no coração de todos os haitianos, que é a fé, e nós somos, portanto, quem pode ajudar este povo também a crescer mais na fé e a dar estas vocações ao mundo. Uhum. O país é muito pobre. O Haiti tem também uma das maiores taxas de mortalidade materna e infantil do mundo. Só 37% das mulheres conseguem dar à luz em condições adequadas. E tal como cada sacerdote entrega a sua vida ao serviço dos outros, também Stéphanie Roche é todos os dias sinal de vida, sinal de esperança. Quem é Stéphanie? É uma parteira, é uma enfermeira que, como vamos ver já de seguida, não tem horários e não tem também mãos a medir. Um trabalho agora dos nossos colegas das Nações Unidas. Em apenas 3 minutos vamos acompanhar um dia na vida de uma parteira, no Haiti, claro. Oui, mon cousine qui était enceinte, qu'on a pendant l'enceinte, il est allé à l'hôpital. Elle est levée, peut-être qu'il va dire un docteur, il est mort là-dedans. En devant lui, pendant tête, il a sorti, il est mort là-dedans.
Mon café inétan pour me marcher. Pas tellement oui, mon café inétan saute là, mettez un bol là, aller me faire bol là, me café un pile temps. Avant pour me jeune machine parce que pas toutes les machines yo voulaient monter margo. Problème accès, mais dis-nous, c'est un grand défi. Jusqu'à présent, c'est un grand défi pour nous. Nous t'avons aimé comme si que famille a accouché dans des conditions côté que côté sans risque. L'hôpital là avec une femme de Miss Roche, lui apprécié mon pile. Jean lui servi à mon et puis tout Jean lui apprécié mon tout. Jacques nous dit parfois que j'ai l'impression qu'il n'a jamais fini. Pour qu'on commence, ça va dépendre. Ça arrive que depuis à 3 h du matin, on réveille. Depuis à 3 h du matin, on commence le travail. Parfois, si il y a une femme enceinte qui vient en travail, soit qui vient pour un autre problème quelconque, donc on est obligé là pour lui, quel que soit l'heure, on est obligé là. En tant que sage-femme, côté vraiment plus sentir bien, c'est dans ça l'accouchement. C'est ça l'accouchement parce que pour moi-même, c'est le meilleur moment dans la vie femme. Comme si qui était en grossesse, qui était 9 mois avec une grossesse, et puis qui besoin ouais petite qui dans joie. Parce que nous partageons joie ça avec nous partageons attente là. Tant que femme n'a prétend petite et nous-mêmes tout n'a prétend. Donc c'est comme si c'est pour moi-même c'est le meilleur moment. Mais les sages-femmes n'ont pas la vie. Ils ont la vie. Da história desta parteira, que ajuda a dar vida num país tão traumatizado como é o Haiti, vamos agora até à China, de onde continuam a chegar notícias que evidenciam um clima de repressão contra os cristãos. Repressão que parece estar a agravar-se de dia para dia. Agora a notícia é que as autoridades na província de Henan transformaram, Catarina, igrejas em teatros e salas de jogos. Exatamente, Paulo. De facto, as autoridades da província de Henan estão a encerrar igrejas e depois transformam-nas em salas de jogos, em teatros ou locais para outro tipo de entretenimento. Entre as igrejas ocupadas agora pelas autoridades comunistas estão, e isto segundo o site Bitter Winter, que monitoriza as questões da liberdade religiosa e os direitos humanos na China, entre outras as de Kaowu, Nanyang e Yuzhai. Nessas 3 localidades, as igrejas deixaram de ser locais de culto para se transformarem, por vezes, em locais de propaganda governamental. A igreja situada na vila de Kaowu, por exemplo, ostenta agora, desde há cerca de 2 meses, um cartaz onde se exaltam os valores fundamentais socialistas. E onde se podia ler antes Igreja Cristã, está agora um cartaz com a frase Grande Amor à China. E nas outras localidades, Catarina, o que é que nós podemos encontrar? Está a acontecer um fenómeno semelhante. Portanto, onde havia igrejas, agora há espaços comunitários que servem para muitos fins, desde atividades de promoção ideológica até salas de teatro ou salas de jogos. E, portanto, a religião é que deixou de existir naquele espaço. E em Nanyang, por exemplo, as autoridades encerraram ou removeram a cruz de cima do edifício e transformaram este antigo lugar de culto num centro de atividades culturais e desportivas. Agora vamos até à Índia. Por várias vezes temos falado aqui no drama dos Dalits, dos intocáveis, dos que no complexo sistema de castas da Índia não têm quaisquer direitos. Hoje a história da semana vai levar-nos até à Índia, até Orissa, onde em 2008 aconteceu um dos mais terríveis ataques de sempre contra a comunidade cristã. 120 mortos, cerca de 300 igrejas e capelas destruídas, mais de 60 mil pessoas em fuga para salvarem as próprias vidas. Esta perseguição contra os cristãos, contra os Dalits, aconteceu em 2008, mas tem vindo a acentuar-se, Catarina,
nos últimos tempos. É verdade, Paulo. De facto, e ainda recentemente, dissemos aqui no nosso programa que, a quando da visita do secretário-geral da ONU à Índia, portanto, foi-lhe entregue, portanto, isto aconteceu em outubro do ano passado, foi-lhe entregue uma carta aberta, assinada por 250 ativistas dos direitos humanos, em que denunciavam, de facto, este clima de perseguição às minorias religiosas na Índia, nomeadamente os Dalits e os cristãos. E, portanto, é uma perseguição que se tem acentuado nos últimos tempos, desde que o partido chegou, do partido Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi chegou ao poder. Na Índia, onde a esmagadora maioria da população é hindu, os cristãos são uma minoria, não mais do que 2,3%, e destes calcula-se que 60% sejam Dalits. Falámos de Orissa, do ataque contra os cristãos. Pois bem, Dom John Barwa, o arcebispo de Orissa, esteve entre nós a convite da Fundação AIS em outubro de 2012. Já passaram há alguns anos, é verdade, mas as suas palavras continuam infelizmente atuais. Da entrevista que lhe fizemos, então, vamos apenas recuperar uma questão. Todo o sofrimento porque têm passado os cristãos de Orissa, os cristãos da Índia, foi ou não foi em vão? Vamos agora conferir a resposta. I believe suffering, pain never goes in vain, especially... Nós acreditamos que o sofrimento nunca é em vão, especialmente quando se sofre por causa da fé, por causa do amor de Deus. Lembram-se das palavras de Jesus, que falam da transformação do fermento, semente, levedura? O nosso perdão e o nosso sofrimento nunca serão em vão. As pessoas olham para nós, ouvem-nos e sabem que nós perdoamos. E nós nunca reagimos contra os perseguidores e perguntam-nos onde encontramos forças para resistir a esta perseguição. E a nossa resposta é Deus, é Deus. E as pessoas reconhecem que este poder de Deus é uma bênção e isto transforma os próprios perseguidores. Por isso, nunca é em vão. E eu acredito que nunca é em vão. And this will transform, and it is transforming the people, persecutors from within. So it will never go in vain. And I believe this has not gone and will not go in vain. Falámos dos Dalits, lembrámos o sofrimento porque passaram os cristãos em Orissa e é para lá que vamos agora, na história da semana. 10 anos depois de terem sido obrigados a fugir de uma multidão em fúria que atacava a comunidade cristã em Orissa, na Índia, 2 irmãos regressaram agora à casa, a esse lugar que esteve a ferro e fogo. Vieram em paz. 10 anos depois, ele é padre franciscano e ela ingressou numa ordem religiosa. Vieram falar de reconciliação. A Pilar Rocha vai agora contar-nos esta história extraordinária. No verão de 2008, uma multidão enfurecida atacou a comunidade cristã em Orissa, na Índia. Foi uma tragédia. Pelo menos 120 pessoas foram mortas e cerca de 300 igrejas e capelas destruídas. Mais de 60 mil cristãos tiveram de fugir para salvar as suas vidas. Ninguém gosta de recordar os gritos assustados de crianças ameaçadas, as mulheres perseguidas nas ruas para serem violadas, as casas transformadas em tochas ardentes com pessoas lá dentro. Anand e Anjali Pradham são irmãos. São 2 sobreviventes de Orissa. Anand estava no 2º ano do seminário quando teve de fugir com a irmã para a floresta. Naqueles momentos de incerteza e medo, ambos perceberam que todo aquele ódio só podia ser vencido com um sentimento maior de verdadeiro perdão. Para Anand e Anjali Pradham, aquela violência ajudou-os a discernir sobre o que queriam fazer das suas vidas. Ele continuou os estudos no seminário e ela, 2 anos depois, entrou como noviça na Sociedade de Santa Ana de Lucerna. No final do ano passado, 4 dias depois do Natal, o padre Anand e a irmã Anjali regressaram a Orissa. As suas vidas já estavam embaladas por Deus quando tiveram de fugir para a floresta e agora, quando regressaram a casa, à terra que os viu nascer, foi tempo de se oferecerem definitivamente ao céu. Mais de 1.500 pessoas associaram-se a esta cerimónia, a este regresso. Alguns eram hindus. A esmagadora maioria, porém, eram sobreviventes do ataque de Orissa. Todos, no entanto, estavam ali com um propósito fundamental: aprender a perdoar. Só o verdadeiro perdão poderá ultrapassar o sofrimento e a dor. O padre Anand, que agora pertence à Ordem dos Frades Menores, foi convidado a falar e explicou que a reconciliação é a grande virtude da fé católica. 10 anos depois dos ataques em Orissa, começa a haver mais futuro do que passado.
Quando fugiam para a floresta, os irmãos Pradham não sabiam sequer se iriam sobreviver. E muito menos poderiam imaginar que todo aquele ódio estava a moldar as suas vidas para sempre. Anjali Pradham lembrou, no passado dia 29 de dezembro, há apenas um mês, que tanto ela como o irmão são a prova viva de que nenhuma perseguição ou ameaça pode mudar a vontade de Deus. De facto, o poder do perdão é sempre mais forte do que a força do ódio. Agora vamos até Cara, uma pequena vila na Síria, relativamente perto da fronteira com o Líbano. Cara é conhecida em toda a Síria por ter um mosteiro muito antigo, o mosteiro de São Tiago Mutilado, um mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a Irmã Miri. Hoje a Irmã Miri vai falar-nos de outra localidade muito importante para os cristãos deste país, Saadad. Trata-se de uma vila que esteve no centro da guerra, onde, no ano de 2013, chegou a ocorrer um massacre de pessoas, um massacre de cristãos, com a conquista da região pelos grupos jihadistas. Saadad é hoje uma localidade onde as marcas da guerra, como a Irmã Miri nos vai agora contar, estão presentes em todo o lado, a começar pela necessidade urgente de se recuperarem as casas. Uma das vezes nós fomos a Saadad, também tive a oportunidade de ir, porque, entretanto, com as visitas que nos vinham do exterior, aproveitávamos para ir lá fazê-los visitar essa vila, porque há igrejas que são muito antigas e que ainda têm frescos de há vários séculos, que felizmente, por graça de Deus, não foram destruídos durante a guerra e estão a ser restaurados. Então, num dos dias, fui eu que fui a tradutora do que eu pude traduzi, enfim, e o padre falou-nos da situação da Saadad. E então ele diz que agora a situação é difícil porque é uma vila assim um bocadinho no meio de um deserto. Se calhar no passado havia alguma fonte de água, mas agora o maior meio de subsistência são as pessoas que trabalham fora da vila, em Homs. Os que tinham dinheiro antes da guerra empobreceram por causa dos gastos enormes agora, de não terem rendimento. Muita gente partiu. No entanto, há muita gente também que quer ficar e várias vezes tentaram desalojá-los, e eles não partiram da vila e houve mortos. Ainda se vê que tiros, o resto onde se vê nas casas. Também houve uma igreja que foi bombardeada com frescos muito antigos e felizmente que o muro não caiu e pode ser, mas estão rachados. Então o padre dizia-nos: o dinheiro que nos chega das ajudas dos cristãos do exterior, em vez de fazermos projetos para as pessoas, fomos obrigados a metê-lo na restauração das nossas igrejas. E também dizia ele, por causa dos bombardeamentos, as casas aqui, que são sobretudo em adobe, estão rachadas. E então a chuva entra e infiltra-se nos muros. Toda a gente precisa de refazer a sua casa. Depois da crónica da Irmã Miri, vamos até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou todos os dias, ou quase todos os dias, na internet. São os tweets do Papa Francisco.
Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa, uma iniciativa que está mesmo a chegar ao fim aqui no nosso programa. Na semana passada, Dom Joaquim Mendes, que é Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, passou o testemunho a Dom Nuno Brás, que foi agora nomeado Bispo do Funchal pelo Papa Francisco. Vamos agora ver a sua mensagem. Quero começar por agradecer ao Sr. Dom Joaquim o facto de me ter convidado para este desafio de partilhar com todos uma palavra da Escritura importante para mim. E essa palavra é esta. Jesus disse: "Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco." Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou cheio de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esta passagem foi a passagem que fez com que eu pensasse a sério em entrar no seminário. Estava no miradouro do Seminário de Almada, numa semana de verão. Esta passagem não me saía da cabeça. Diante da cidade de Lisboa, esta passagem regressava constantemente, até que percebi que, de facto, o Senhor me chamava a ser pastor, me convidava para ser pastor daquela multidão, desta multidão que é a nossa cidade de Lisboa, que é a nossa Diocese de Lisboa, com tanta falta de pastores que sejam capazes de lhes ensinar aquilo que Jesus tem para dizer ainda hoje a toda a gente, que estivessem disponíveis para repartir o pão da Eucaristia, que é o próprio Jesus. Esta passagem fez a diferença na minha vida. É a palavra de Deus. Como toda a palavra de Deus, faz sempre a diferença na nossa vida, desde que nós estejamos disponíveis para a escutar. Gostava agora de convidar o Sr. Dom Rino Fisichella e de o desafiar a partilhar também connosco alguma passagem da Escritura que tivesse sido importante para a sua própria vida. Foi Dom Nuno Brás e para a semana, e a terminar este trabalho da Voz da Verdade, cá teremos então Dom Rino Fisichella, o Presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Mesmo a chegar ao fim do programa, vamos voltar a sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, que neste mês nos pede orações pela evangelização e também pelos jovens, especialmente os da América Latina, que estão reunidos nesta altura no Panamá em mais uma Jornada Mundial da Juventude. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Foi o vídeo do Papa referente a este mês de janeiro. Papa que tem estado por estes dias no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude, tema que, como é óbvio, deverá estar em destaque aqui no próximo programa, na próxima semana.
Mas já que falamos na Jornada Mundial da Juventude, é provável, é muito provável até, que o Papa Francisco se tenha cruzado nestes dias com jovens a rezar o terço. Isto é normal. Só que muitos vão estar a rezar, ou estiveram a rezar o terço, um terço que lhes foi oferecido pela Fundação AIS. Foram distribuídos, Catarina, 1 milhão de terços. Precisamente, Paulo. Cerca de 1 milhão de terços foram distribuídos aos jovens. Estes terços foram produzidos por artesãos, por famílias cristãs na Terra Santa. E esta iniciativa teve 2 grandes objetivos, Paulo. Por um lado, encorajar a oração, não é, aos jovens que vêm de todo o mundo para o Panamá. E, por outro lado, também contribuir e ajudar as famílias cristãs na Terra Santa, os nossos irmãos cristãos na Terra Santa. Muito bem. Oferecer estes terços aos jovens reunidos no Panamá para a Jornada Mundial da Juventude, a Fundação AIS dá um contributo essencial também, precisamente, para a sobrevivência destas famílias. Exatamente, Paulo. Foram cerca de 200 de famílias cristãs de Belém que nos últimos meses estiveram a produzir estes terços que agora foram, de facto, parar aos jovens, às mãos dos jovens que participam nesta Jornada Mundial no Panamá. De facto, é bastante difícil a presença de cristãos na Terra Santa. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, cerca de 350 mil cristãos abandonaram Belém devido, essencialmente, ao elevado nível de desemprego que se verifica na região e às consequentes dificuldades de subsistência económica. O turismo é, a par do artesanato, é grande fonte de rendimento para as famílias cristãs, mas a participação da AIS nesta Jornada Mundial da Juventude não se esgotou na distribuição dos terços. Pois não, Paulo, de facto, como a Fundação, como temos vindo a fazer nos últimos anos, nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, no fundo, o que está a acontecer agora no Panamá é uma continuação de tudo o que tem acontecido nas últimas jornadas. E por isso, para além da distribuição dos terços, estamos também a distribuir milhares de exemplares do YouCat e do Cat, portanto, em várias línguas, e também financiamos viagens de alguns jovens até ao Panamá, jovens que vêm de zonas do mundo onde não têm essa possibilidade de fazer esta viagem, de ir ao encontro do Papa. Muito bem, com esta notícia da participação da AIS na Jornada Mundial da Juventude, o nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para darmos conta aos nossos telespectadores de um dos projetos do mês da Fundação AIS. A partir de agora, isto é uma novidade, mesmo a terminar o programa, vamos sempre deixar especialmente para si uma ideia, um projeto, uma iniciativa solidária da ajuda à Igreja que sofre. Hoje, Catarina, vamos falar do Paquistão e das crianças do Paquistão. Porquê? Bom, Paulo, é um projeto que nós temos, que é um projeto muito importante e também que pode fazer, de facto, a diferença na vida destas crianças. Portanto, as crianças no Paquistão normalmente são muito pobres. Portanto, a educação é, de facto, um dos poucos caminhos que estas crianças têm para poder sair deste ciclo de pobreza em que os seus pais viveram, os seus antepassados viveram. E, portanto, eu gostaria muito de pedir aos nossos telespectadores atenção para este projeto, porque é um projeto muito concreto e um apoio muito concreto e que pode de facto fazer a diferença. Portanto, a AIS edita já há vários anos um pequeno livro, que é o Pequeno Catecismo Eu Creio, que é publicado já em várias línguas. E uma delas é o Urdu, portanto, o idioma, a língua que se fala no Paquistão. E, portanto, o padre Emmanuel Aziz, que é o responsável pela pastoral bíblica no Paquistão, pediu-nos ajuda para distribuir estes livros pelas suas crianças. E, portanto, a maior parte destas meninas e destas meninas não tem sequer um único livro em sua casa. Portanto, esta é a possibilidade de terem, de facto, um livro, e é um livro essencial também para a sua formação enquanto cristãos. E por isso, como é que nós podemos ajudar o Padre Emmanuel? Portanto, com 35 euros é possível enviar, é possível que este padre tenha 10 catecismos que possa entregar então a estas crianças que estão na sua escola. E, portanto, este livro, como eu já disse, portanto, são os fundamentos do cristianismo, são os fundamentos essenciais para nós crescermos enquanto cristãos. E, portanto, é uma ajuda muito concreta, Paulo, muito fácil que nós podemos fazer, e quem nos está a ver lá em casa pode fazer individualmente ou coletivamente, pode fazer um desafio no seu próprio grupo de oração, no seu movimento, na sua paróquia, e portanto, e todos juntos podemos conseguir estes 35 euros para distribuir então estes 10 livros por 10 crianças do Paquistão. Muito bem. Com este desafio para ajudarmos as crianças do Paquistão, chegamos então ao fim do nosso tempo. Despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.